Esse módulo 84, todo mundo dinâmica 6, página 64. Grande Gal, seu conhecimento é infinito, é isso aí. Ó, já vamos para exercício, hein? Porque continua a mesma teoria, toda a parte de movimento circular de um objeto, força centrípeta e tudo mais. Considere duas partículas de massa m, cada qual presa numa das pontas de uma corda, de comprimento L e massa desprezível, que atravessam um orifício de uma mesa horizontal lisa, conforme mostra a figura. A partícula sobre a mesa descreve um movimento circular uniforme de raio r e velocidade angular ω1. A partícula suspensa também descreve esse mesmo tipo de movimento, mas com velocidade angular ω2, estando presa a uma mola de constante elástica k e comprimento natural desprezível, mantida na horizontal. Sendo o módulo da aceleração da gravidade e θ, g, né, a gravidade, e θ, o ângulo do trecho suspenso da corda com a vertical, a razão ω1 sobre ω2 ao quadrado é dada por... Então, ele quer saber quanto vale a velocidade angular 1 dividido pela velocidade angular 2. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, pessoal, qual é a força que cria o movimento circular da esferinha 1? Qual é a força? Digam aí para mim. Perfeito, Melo. Perfeito, Pedro. É isso mesmo. A única força, perfeito, Vininho, a única força que está apontando para o centro é a tração. Então, a força tração aqui vai ser a centrípeta. Ok. Agora, vamos olhar para a esferinha 2. Daqui a pouco eu monto o desenho de cada uma delas, tá? Qual força? Tx, perfeito. Tx, tá certo, Tx, mas está faltando uma. Tem alguém que colocou menos força, força elástica. Pessoal, a força elástica, na hora que esse cara começou a girar, ele foi para fora, e então existe uma força elástica apontando para o centro. Né? A força elástica vai estar assim, ó, tentando restaurar. Então, vai ser tanto o Tx quanto a força elástica. Aqui está o T, né? Então, eu vou ter que decompor esse T em Ty e Tx. Não é compressão, porque por ele estar girando, vai ser distensão, né? Essa mola vai ficar maior, tá bom? Ok, perfeito. Então, vamos lá. Já entenderam a ideia do exercício? A base é essa. Daí é só brincar com as letras, porque vocês viram as respostas, né? São demoníacas essas respostas aqui. Mas a base fundamental do exercício vocês já pegaram. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa importante, para a bolinha de cima, a gente tem a tração é a força centrípeta. Eu escolhi colocar a força centrípeta como m ômega vezes o raio, porque ele está falando dos ômegas, né? Então eu vou escolher velocidade angular. Então, tração é m ômega 2 vezes o raio, ômega 1 ao quadrado vezes o raio, né? Ok, vou guardar essa informação. Vamos agora para a partícula de baixo. Na partícula de baixo eu tenho peso para baixo, tração e F da mola. Notem, o F da mola, essa mola foi distendida, então ela está fazendo uma força tentando voltar ao seu estado original. Então ela está fazendo uma força nesse objeto apontando para o centro. O T cosseno de θ é igual a mg, que seria o TY, né? TY igual ao peso. Vou guardar essa informação. De 1 e 2, se a gente une esses dois caras aqui, ó, se eu passo o cosseno de θ dividindo, T igual a isso, T igual aquilo. Então vai ficar mg sobre cosseno de θ é m ômega 1 ao quadrado vezes o raio. Então, ômega 1 ao quadrado é g sobre r cosseno θ. A gente cortou, nesse caso a gente cortou as massas ali, né? Corta a massa com massa e pronto. E eu vou deixar aqui quietinho, porque eu quero ômega 1 dividido por ômega 2, tudo ao quadrado, né? Ou é 2 por 1, não lembro direito. Enfim, daqui a pouco a gente vai ver. Ok. Vou deixar isso guardado aqui, chamar de 3. E vamos agora para a última parte. Ainda para a partícula de baixo. As duas forças que estão apontando para o centro formam a centrípeta. Então, ó, eu tenho o F da mola, que é K vezes o R. Eu não coloquei X, eu coloquei R, porque é o raio dessa circunferência aqui. Tá bom?
e t vezes seno, porque é a decomposição do t no tx, né? Então, tx vai ser t seno de θ. E vou chamar isso de equação 4. Pessoal, a física acabou. Acabou, hein? Zero. Tá? Agora é só a gente brincar a matemática, a gente vai ficar desenvolvendo algebricamente isso. Mas a física finalizou aqui. A força que cria o movimento circular da esfera lá de cima, ela é a centrípeta. Na esfera de baixo, força para cima igual para baixo. E forças para a direita, ali nesse meu desenho, formam a força centrípeta naquele momento. Ok? Encerrou física, agora é matemática pura. A gente vai ficar brincando. Seno de θ pode ser escrito como R sobre L menos R. Tá? Por que KR? Na verdade, a força elástica seria escrita assim, né? Força elástica seria escrita K vezes X. Mas o exercício falou que o comprimento original, o comprimento natural da mola é desprezível. Então, toda essa distância aqui é a deformação da mola. Vou até colocar no texto, só para eu mostrar para você o trecho que fala isso. Ó, ele fala aqui, e comprimento natural desprezível. Então ele está falando, essa mola não tinha comprimento natural. O comprimento natural é zero. Ou seja, toda essa distensão aqui é deformação dela. Tá bom? Então, K vezes X, que a gente pode usar KR, porque é o raio dessa circunferência aqui, né? Dessa circunferência maior, da esferinha de baixo. Ok? Beleza. Aqui, gente, seno de θ é R sobre L menos Rzinho. O exercício falou que todo esse fio, o comprimento é L. Se esse trecho aqui de cima é Rzinho, então esse outro trecho aqui vai ser L menos Rzinho. Tá bom? Que é o que resta do L, né? Tirei o Rzinho para a circunferência da bolinha de cima, aqui ficou L menos Rzinho, tá? Por isso desse seno de θ estranho aqui que vocês estão vendo. Ok, então eu posso escrever que R é L menos Rzinho seno de θ. Eu vou chamar isso aqui de equação número 5. Agora, eu tinha deixado o desenho só para comentar sobre esse R, sobre esse L menos R com vocês. Tá? Agora, então, quem quiser tirar um print, quem quiser tirar um print aqui só para ter essa informação, para saber de onde veio esse L menos R, tira aí. Ok, e vamos continuar. Vamos pegar 2 e 5 e colocar na questão, no item número 4. A 2 é t cosseno de θ mg, a 5 é r, L menos R seno de θ, e vamos colocar na 4. A 4 está aqui, ó. Então vai ficar o t, que é mg sobre cosseno de θ vezes seno de θ, mais k vezes o r, olha o r aqui, é L menos R seno de θ, igual a m ômega ao quadrado vezes o r, que é L menos R seno de θ, ok? Bem, aqui eu vou isolar o ômega, 2 ao quadrado, vou passar o L menos R seno de θ dividindo. Como esse cara já tem L menos R seno de θ, ele vai cortar, né? Só vai sobrar esse M aqui que eu estou passando dividindo. E aqui fica, corta M com M, fica G sobre L menos R cosseno de θ. Então, eu passei esses dois elementos aqui, ó, tanto M quanto isso aqui, dividindo todo mundo, tá? Passei para lá, para isolar esse ômega 2. Então, eu passei para lá dividindo, tá? Daí agora, eu tenho esse ômega 2, o exercício está pedindo divida ômega 2 ao quadrado por ômega 1 ao quadrado. Tá? Então, é só dividir esses dois monstrinhos aí. Aqui está o ômega 1, que é a número 3. Aqui está o ômega 2, que é o número 6. Vamos dividir o 6 pelo 3. Vai ficar essa brincadeirinha aqui. Ó. G sobre L menos R, cosseno de θ, mais K sobre M. Isso é o ômega 2 ao quadrado. Dividido por G sobre R, cosseno de θ.
aqui a gente pode tirar o MMC desses dois caras, fica ML menos R cosseno de θ, em cima vai ficar M vezes G, e aqui vai ficar L menos R cosseno de θ vezes K. Divisão de fração, multiplico pelo inverso da segunda, e daí vai cortar o G com esse G, vai cortar o R cosseno de θ com cosseno de θ, e daí vira essa formulinha monstruosa aqui. Pronto. Bem, é só multiplicar com o inverso e sair cortando tudo que você pode, tá bom? A pergunta que eu faço para vocês é, a física, que é até esse ponto aqui, ó, tudo bem, beleza, tranquilo. O resto é um algebrismo maçante, sacana, mas é só algebrismo, tá? É só ir brincando, ir dividindo, cortando e tudo mais. Pessoal, e aí? Dúvida? Dúvida, dúvida? A física morreu aqui, ó. O resto foi só matemática. Ok? É só trabalhosa, só. Então, ó, até aqui é física pura. O resto daí é brincadeira, é só algebrismo. Algebrismo é um saco, porque é difícil você chegar no resultado que ele quer normalmente. Você percebe que está estudando para o ITA quando vê um troço desse e não se assusta. Não poderia substituir a 1 na 4, deixa eu ver. A 1 na 4. Aqui para o T, substituir aqui. Sim, poderia também. Poderia também. Mas você também teria que substituir esse R aqui, tanto aqui quanto aqui, e daí no final das contas daria algo parecido também. Tá? Daria algo parecido também. Ok. Bem, então vamos lá. Vamos para o exercício número 2. Tirem print. E vamos lá. Segundo exercício. Opa, passei rápido demais, nem li. Na figura, o eixo vertical gira. Tório imprime uma velocidade angular de 10 radianos por segundo ao sistema composto por 4 barras iguais, de comprimento 1 metro, e massa desprezível, graças a uma dupla articulação na posição fixa X. Por sua vez, as barras de baixo são articuladas na massa M igual a 2 kg, que através de um furo central pode deslizar sem atrito ao longo do eixo e esticar a mola de constante elástica 100 newtons por metro, a partir da sua posição O da extremidade superior da mola em repouso, a 2 metros abaixo de X. O sistema completa-se com duas massas iguais de 1 kg cada uma articuladas às barras. Sendo desprezíveis as dimensões das massas, calcule a distensão Z da mola. Então, o que está acontecendo? Esse sistema, se não estivesse girando, isso aqui seriam 2 cabinhos para baixo, com a bolinha aqui. Opa, isso era para ser uma bola. Com a bolinha aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E a mola não estaria zero distendida, tá? Ela não estaria distendida. Na hora que isso aqui começa a girar, essas bolinhas vão para fora, se afastam, e essa mola, ela é distendida, ou seja, a mola aqui, você já sabe que vai estar fazendo uma força para baixo, né? Porque essas bolinhas estão girando com uma velocidade angular, daí estica essa mola, tá bom? Eu vou pegar metade desse exercício e a gente vai brincar com as forças que atuam aqui, todas as distâncias que atuam aqui. Então vamos lá. Aqui está a bolinha do lado esquerdo só, tá? Estou olhando só para um lado esquerdo. Eu tenho o comprimento L. Essa daqui é a base onde eles estão girando em volta, né? Isso aqui é 2L menos E. E como o exercício falou que o L vale 1, então é 2 menos E. Aqui eu vou ter vários ângulos, ângulo alfa, opostos, né? Alfa também, e aqui alfa também. E aqui eu vou ter ângulo θ e ângulo θ. Ok, vamos para as forças agora. Eu tenho o peso para baixo.
Eu tenho duas trações, a tração 1 e a tração 2. O que mais? Posso falar que o seno de θ é cateto oposto, que é a metade disso aqui, ó, é um dos lados da cateto oposto, sobre a hipotenusa, que vale L. Então, é 2 menos E sobre 2 sobre L. Mas como L é 1, então o seno de θ é 2 menos E sobre 2. Ou 1 menos E sobre 2. Cosseno de θ é cateto adjacente, que é o raio dessa circunferência, dividido pela hipotenusa, que é L. E agora, vamos para a esfera M na direção vertical. Pessoal, se essa esfera não sobe nem desce, significa que a força que existe nela para cima é igual a para baixo. Daí eu pergunto, quem está para cima como força naquela esfera nesse momento aí? Perfeito, Melo. Isso aí, isso mesmo. Para cima eu tenho perfeito, Pedro. Isso aí, T2Y. Isso aí, Mike. Isso mesmo. E para baixo? Perfeito. Isso aí. Eu tenho TY do 1 para baixo e eu tenho peso, aquele P1 ali, para baixo também. E para o centro, TX. Isso mesmo, Pedro. Isso aí. Então, a base, a física aqui, vocês estão super de boa, hein? Ó, então, para cima, T2Y ou T2 seno de θ. Para baixo, eu tenho o peso e o T1Y, que é o T1 seno de θ. Ok? Vamos escrever então que T2 menos T1 vezes seno de θ é igual ao peso, a massa é 1, então o peso vale 10. T2 menos T1 vezes seno de θ. O seno de θ a gente achou aqui, ó, é 1 menos E sobre 2. Ou 2 menos E sobre 2, igual a 10. Então vamos passar o 2 multiplicando, 2 menos E dividindo. T2 menos T1 é 20 sobre 2 menos E. E vou guardar. Essa é a relação que eu usei de força para cima igual a para baixo. Mas existem outras, né? Existe na direção horizontal, como o Pedro aí mandou já. Na direção horizontal eu tenho duas forças. Eu tenho tanto T1 na direção X, quanto T2 na direção X, e elas estão apontando para o... Terminem a frase. Perfeito. Para o centro. E as forças que apontam para o centro formam a... Perfeito, Melo. Isso mesmo. Formam a força centrípeta. Perfeito, Vininho. E eu vou colocar M ômega 2 vezes o raio, porque o exercício está falando da velocidade angular e não da linear. Tá? Então, estou usando essa versão aqui. E daí, gente, a priori aqui, você finalizou a física também. Tá? A física nesses exercícios são relativamente tranquilos. Então, ó, vou passar T1 mais T2 cosseno de θ, coloquei em evidência, M é ômega 2 vezes o raio. Então, M ômega 2 vezes o raio, eu posso trocar por o raio é L vezes cosseno de θ, né? O Rzinho é L cosseno de θ. Então, T1 mais T2 é igual a 100. Tá? E isso vou chamar de equaçãozinha número 2. Dúvida, dúvida? Então, vamos chamar 1 menos 2 menos 1. 2 menos 1, cadê a equação 2? Está aqui, T1 mais T2 igual a 100. E eu vou colocar 2 menos a 1. Vai ficar T2, 2T1 igual a 100 menos 20 sobre 2 menos E. Estou colocando, fazendo a 2 menos a 1. Então, T1 igual a 50 menos 10 sobre 2E. Aqui eu dividi tudo por 2, né? Então, 100 dividido por 2 dá 50, 20 dividido por 2 dá 10. Vou chamar isso aqui de equação número 3. Agora, para o bloco M. Bloco Mzão, que é aquele que está lá embaixo, né? Aquele bloco que está lá embaixo, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Ó. Eu tenho peso apontando para baixo nele,
e eu tenho duas tração 1, apontando na diagonal, com ângulo θ aqui. Então, para ele, as forças para cima, 2T1 seno de θ é igual a P2 mais a força para a mola que está apontando para baixo também. Então, forças para cima são iguais às forças para baixo. 2 vezes o T1, que eu achei aqui, 50 menos 10 sobre 2E, vezes seno de θ, que a gente tinha escrito aqui, ó, 2 menos E sobre 2, igual ao P2, que vale 20, mais 100Z. É a força da mola, né? É a constante vezes o deslocamento dessa mola que o exercício falou que é Z. Agora aqui, gente, é só a gente isolar os Z's. Eu vou dar uma acelerada no processo. Tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está tirando o MMC desse cara aqui de baixo, 2 menos E. E isso daqui vai dar uma equação Z, que é igual a 0,47 metros. Opa, peraí, desculpa. Não tinha alternativa? Não, não tinha alternativa. Não tinha alternativa. Dúvida, gente? Tudo bem? Vamos para o exercício número 3, que está acabando já o nosso horário. Tá, vai lá, termina de copiar então. Foi? Ok, perfeito. Vamos lá, exercício número 3. Então, vocês estão vendo que a física, a base da física normalmente é tranquila, é decomposição de vetor, olha a força que está para o centro, ela é centrípeta. As que não estão, normalmente uma vai estar para cima, outra para baixo, então elas vão se cancelar, vão ser iguais. Diga, qual que é a dúvida aí? Manda aí. Ó, vou começar a ler o terceiro exercício, tá? Considere a Terra uma esfera homogênea e que a aceleração da gravidade nos polos seja de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O número pelo qual seria preciso multiplicar a velocidade de rotação da Terra, de modo que o peso de uma pessoa no Equador ficasse nulo, é... Ele deu o raio da Terra, que é 6,38 vezes 10 a sexta metros. Pessoal, imagine que eu estou no Equador. A Terra começa a girar cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Quanto mais rápido a Terra gira, o que acontece com a minha sensação de peso? Ela aumenta ou ela diminui? Respondam aí para mim. Perfeito, Melo. Perfeito, Felipe. Isso mesmo. Perfeito, isso aí. Diminui. Ó, gente, ela diminui. Ela iria aumentar se eu tivesse num círculo e se eu tivesse dentro da Terra. Tá? Se eu tivesse aqui, ó, peraí, deixa eu colocar na lateral. Se eu tivesse dentro da Terra e essa esfera começasse a girar, eu ia ser pressionado contra o chão. Tá? E daí eu iria sentir uma força maior, ok? Agora, o oposto, quando eu estou do lado externo dessa esfera, se ela girar muito rápido, mas muito rápido mesmo, eu saio pela tangente. Tá? Se ela girar muito, 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 muito rápido, chega uma hora que eu perco o contato com o chão e eu saio pela tangente. Tá? Então, a minha sensação de peso, que é o que a gente chama de peso aparente, ela diminui conforme gira muito rápido. Tá? Já vejo essa questão que você mandou aí. Tá? Vamos só fazer a 3, daí eu já vejo essa questão aí para você. Tá bom? Ok. Então, ele quer saber qual é o valor que eu deveria multiplicar a velocidade da Terra para que a sensação que a pessoa tenha no Equador seja de um peso nulo. Então, a ideia é, levando em conta a rotação da Terra, o peso de uma pessoa na linha do Equador, ele é dado por, bem, o peso vai ser a força centrípeta. E como o peso tem que ser nulo, então a gente pode escrever que o peso na linha do Equador vai ser a força que vai fazer o cara girar em rotação pela Terra.
A ideia aqui é a mesma de um satélite. Eu tenho a Terra, um satélite girando em torno da Terra, ele está aqui, ó, girando em torno da Terra. Qual é a única força que faz esse satélite girar? Qual é a única força que faz esse satélite girar? A única força que atua nele é o peso. Então, é o peso, a força que aponta para o centro, é a centrípeta. Quando eu estou na Terra e ela começa a girar cada vez mais rápido, para eu não sentir o meu peso, é porque a normal virou zero. Isso significa que eu estou praticamente voando em cima da superfície da Terra, girando junto com a Terra, tá bom? Então, o peso vai funcionar como força centrípeta nesse caso. Então, vai ser m vezes g igual a m ômega 2 vezes o raio. Massa vezes a gravidade é massa vezes a velocidade angular vezes o raio. Os dois elementos ali têm massa, então a gente pode cortar a massa dos dois. E vai ficar então que ômega 2 é igual a G sobre R, ômega é raiz de G sobre R. O exercício nos deu G e ele nos deu R. Então, calculando isso aqui, fica 10 a menos 6, dá aproximadamente 1,4, 10 a menos 3 radianos por segundo. Tá? Então, essa é a velocidade angular da Terra. Daí o exercício ele quer saber quantas vezes eu teria que multiplicar a velocidade da Terra para que isso daqui acontecesse. Então, deveria ter essa velocidade angular. Para eu saber quanto eu vou ter que multiplicar, eu preciso calcular qual é a velocidade angular da Terra. A velocidade angular da Terra é 2π sobre período ou 2π sobre a quantidade de segundos em um dia, né? 86.400. 3.600 vezes 24 é o tempo para dar uma volta. E isso vai dar aproximado 7,26, 10 a menos 5 radianos. Então, ó, a velocidade angular da Terra é essa, mas eu precisaria que fosse isso aqui, ó, 1,24, 10 a menos 3. Tem duas maneiras que você pode resolver isso, ou você fala que isso aqui é 1, não, isso aqui é x, e daí isso aqui é y, e daí você descobre quanto é a relação de y ao x, ou dividir um pelo outro. Só dividir um pelo outro, resolve por química. Ou divide um pelo outro. Divide um pelo outro, você vai ter relação, né? 1,24 10 a terceira, que é o que eu preciso, dividido pela velocidade angular real da Terra, que é 7,26, 10 a menos 5. Isso vai dar aproximadamente 17. Então, a gente achou uma velocidade angular para quando eu estou praticamente me sentindo voando na superfície da Terra, sem força normal, só o peso. E daí achamos a velocidade angular real da Terra. E daí dividimos um pelo outro. Tá? Isso dá 17. Fechado? Ok. Tem um colega de vocês que está perguntando, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, ó. Fala que o trem tem ABS e o coeficiente de atrito estático entre as rodas e o trilho é de 1,8. O coeficiente de atrito vale 1,8. Ele pergunta qual a máxima desaceleração numa situação de emergência. Já volto para 2, dá só um segundinho. Vou voltar enquanto eu estou lendo aqui. Ele pergunta qual a máxima desaceleração numa situação de emergência. Só dá esse coeficiente e a gravidade. Só dá esse coeficiente de 1,8 e a gravidade. Deixa eu marcar aqui. Coeficiente 1,8, gravidade 10. E ele quer saber qual é a máxima desaceleração. Ok, vamos lá. No trem, é atrito estático. Se ele está desacelerando, a única força que faz o trem desacelerar, né, se você fosse escrever força resultante é massa vezes aceleração, é a FAT. Então, FAT é igual a massa vezes aceleração. Vamos abrir a fórmula da FAT. Mi vezes a normal, e a normal é igual a mg.
é igual a MA. Ele não deu a massa do trem, mas veja que a gente não precisa, ó, porque a gente consegue cortar a massa do trem. E daí a aceleração é μ vezes g. Tá? Essa é a máxima aceleração. Uma aceleração acima disso, o trem iria derrapar, tá bom? E não ia conseguir desacelerar. Tudo bem? Foi? Perfeito. Bem, pessoal, eu acho que eu tinha preparado exercício extra, mas beleza. Ok. Era o exercício o último que estava faltando que o professor Vicente não tinha feito para vocês. A gente tenta fazer na semana que vem, então. Tá bom? Dúvida, gente? Tranquilo a aula? Fiquem ligados naquela coisa do torque, tá? Que eu vi que muita gente errou, então por isso que eu passei a revisão. No torque não é distância, é braço, e o braço é a menor distância. Você coloca uma linha imaginária ali da força e acha a menor distância da força até o eixo de giro, tá? Cuidado com isso para não errar, porque é uma matéria relativamente tranquila, mas errar esse detalhe aí já era, tá bom? E, bem, é isso. A gente se vê semana que vem. Um abraço a todos. Pode voltar no último, claro, claro. Peraí. Tá aqui, ó, o último. Um abraço a todos e até semana que vem. Falou, gente. Falou, Vininho. Falou, Pedro. Tchau. Abraço. Tchau, Bia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, Felipe. Foi? Quem pediu? Já tirou print aqui? Valeu, Pedro. Foi. Ok.